porque o eixo, que não é Hitler, Mussolini e Hirohito, mas a primeira turma do STF, condenou por unanimidade o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin Martins, porque o eixo, que não é Hitler, Mussolini e Hirohito, mas a primeira turma do STF, condenou por unanimidade o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin Martins, Flávio Dino e Carmen Lúcia, formando o placar de 4-0. Ou seja, eles condenaram o Eduardo Bolsonaro de 4. Né? A primeira turma de 4 entrega esta notícia ao Brasil. A pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de prisão e deverá ser cumprida em regime semiaberto. Né? Flávio Dino falando de regime, para mim é uma piada. Além disso, Eduardo também fica inelegível por 12 anos, sem poder ser eleito até 2038. O colegiado concluiu que Eduardo atuou junto a autoridades dos Estados Unidos para pressionar integrantes do STF e tentar interferir nos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, com o objetivo de beneficiar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao apresentar vídeos postados por Eduardo nas redes sociais, Moraes refutou as alegações da Defensoria Pública da União de que o ex-deputado não teria conhecimento do processo, aspas. O réu faz questão de se evadir da justiça. O próprio réu diz que não voltaria ao Brasil com medo de ter, por parte desse STF, uma cautelar apreendendo seu passaporte e ele não pudesse se evadir de novo, fecho aspas. Ainda durante seu voto, Mussolini da Moca disse que não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby contra o país. Antes do julgamento, o subprocurador-geral da República, Antônio Edílio, já havia defendido a condenação de Eduardo, descartando a preliminar de que o julgamento não poderia prosseguir em razão da ausência do réu nos Estados Unidos, argumentando que Eduardo tem pleno conhecimento da ação penal movida contra ele. No mérito, o subprocurador, que também pode ser classificado como subbosta, porque para um profissional do direito falar o que ele falou, você precisa ser um bosta completo. E se ele é o subprocurador, ou seja, ele é o sub do bosta do Paulo Gonet, ele é o subbosta, dando argumentos de subbosta. Então o subbosta subargumentou que as ameaças do ex-parlamentar saíram do papel e, como exemplos, citou a suspensão de vistos internacionais de 8 dos 11 ministros do STF, a imposição de sobretaxas dos Estados Unidos a produtos brasileiros e a aplicação de sanções previstas na Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Cláudio Caivano. Puxa vida, vamos lá. Esse processo todo, esse julgamento, além de inconsistente, é ilegal e é inconstitucional. Então, é 3 Is. Lembra da medalha? Lembro, claro. Eles têm que ganhar. Então você ganhou, ainda não ganhei. Eu fui o primeiro gay a ganhar a incomível. Olha que engraçado. Não é engraçado? É muito engraçado. Mas é porque ele tem um apreço muito grande a você. Muito, essa que é a verdade. E então, esse processo entra nesse rol dessa medalha. E vou rapidamente aqui, porque também não é o foco do programa fazer isso, mas vou explicar para você por quê. Inconsistência. Porque paira sobre essa acusação a atipicidade. O fato não é típico, ou seja, não é tipificado, não está na lei. Porque não é possível você admitir
que um parlamentar, no exercício regular de direito, ou seja, na atribuição dos seus direitos à liberdade de expressão, a viajar, a ser um parlamentar, a própria imunidade, que ainda não vou tratar como inconstitucional aqui, ele só estava lá fora exercendo sua função e levando para fora do Brasil, dentro daquilo que conhecemos como direito internacional, o que está ocorrendo no seu país, a perseguição política a uma ideologia política. E isso está muito bem segmentado, porque só pessoas de direita são criminalizadas. E se você ainda tem dúvida, vamos comparar com 2017, na verdade 24 de maio de 2017, quando houve uma invasão também do Congresso Nacional, com vários parlamentares presentes, dentre eles dois famosos que você vai lembrar com toda certeza, Lindbergh Farias e Jandira Fegali, além da terceira, Gleisi Hoffmann, que depois viria a se transformar em esposa de Lindbergh. Dois dos ministérios, dois prédios dos ministérios tiveram fogo, porque foi ateado fogo contra eles. Ninguém foi preso, ninguém foi processado. Então o paradigma com o 8 de janeiro está aí, evidente. E você dizer que tudo isso foi levado para fora, termos de comparação, para mostrar que há violações de direitos e garantias fundamentais, não do próprio Eduardo e do pai dele, mas de toda uma nação que tem ideologia à direita. Isso não pode ser tipificado como crime. E não é. A segunda questão que eu tenho que colocar aqui, que é, obviamente, a da ilegalidade, é porque a letra da lei no CPP diz que ele precisa ser citado. E essa citação, como ele está num lugar sabido, ele não está em Lins, lugar incerto e não sabido. Ele está num lugar certo, tem ciência, o governo brasileiro tem ciência de onde ele está, o STF também tem. Deveria ter sido emitida uma carta rogatória, mas Alexandre de Moraes atropelou a legislação. Como ele sempre fez, fazendo antes de tudo intimações e citações por e-mail, coisa que você só faz num advento de que é impossível conseguir contato com aquela pessoa e de repente se acha uma caixa de e-mail dela. De todo modo, neste caso específico, ele usou da citação por edital, o que, portanto, nulifica o ato citatório. E aí o Pavinato falou sobre esse subprocurador que disse essa abobrinha, porque sem a citação do réu, o processo não está formado. É básico no direito, é básico para um Estado de direito, para a própria constitucionalidade, e aí entra na constitucionalidade. Neste caso, paira a inconstitucionalidade, porque a imunidade parlamentar ela é absoluta, por quaisquer palavras, mas isso foi quebrado lá atrás com o Daniel Silveira em 2021, quando o próprio Congresso, por 346 votos, admitiu que ele deveria continuar preso. Então, de lá para cá, é uma escalada autoritária, é um estado de exceção, é um tribunal de exceção. E se você pensa que nós não vivenciamos isso no Brasil, que isso, nossa, original, não é, não tem nada de original. Eu já falei e vou repetir, sou chato mesmo e é bom marcar isso sempre. Em 1936, Getúlio Vargas instaurou no Brasil o TSN, Tribunal de Segurança Nacional, para julgar única e exclusivamente os integralistas, que naquele momento eram reconhecidos como extrema-direita. Olha quanta coincidência! E vigeu até 1945, exatamente como seu homólogo na Alemanha, Volksgerichtshof, Tribunal do Povo Alemão. A única diferença, embora em ambos fosse prevista a pena de morte, aqui no Brasil não se matou ninguém, mas lá no homólogo alemão matou-se 30 mil pessoas. É o que está faltando aqui no Brasil? Na verdade, o que ele busca, Alexandre de Moraes, para finalizar, é a morte eleitoral, a morte política de Eduardo Bolsonaro. Porque assim ele não pode assumir a suplência de André do Prado, caso André do Prado seja eleito. Se trata de banir o bolsonarismo. É isso que persegue Alexandre de Moraes, Pavinato. Wellington, terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo,
no canal do Metrópolis no YouTube.